Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro, né? Religiões Comparadas, né? De André Moreira, qual o subtítulo é Compreendendo as Religiões da Atualidade e as Suas Origens. Nós já comentamos a unidade 1 e a unidade 2 e hoje nós vamos para a unidade 3. E essa unidade 3 ela vai ser apenas só pontual, porque nós vamos falar das religiões orientais e, na realidade, estas religiões, para nós, principalmente aqui no Brasil, elas não têm, digamos, uma proeminência, né, dentro do Brasil, mas é importante a gente saber que elas existem e nós vamos aqui pontuar o nome delas e nós vamos falar também de algumas denominações brasileiras, né, as maiores brasileiras aqui, para fazer uma resenha desse capítulo, dessa unidade 3 e também a unidade 4, né, para complementar. Nós estamos neste mês falando sobre a palavra religião, né, no seu contexto geral, e dentre a religião, do seu conceito, as suas ramificações, né, e qual é a sua importância, na realidade, para a humanidade, né? E a religião, como nós sabemos, né, nós estudamos, ela tem um cunho, na realidade, de religar, né, de religar aquilo que um dia foi desconectado, desligado, né? A palavra religião vem da palavra religare, que nós já falamos antes, né, que na realidade, através da religião é que o homem consegue ou encontra caminho, ou encontra uma ponte via conhecimento para a conexão com o seu Criador, com Deus, né? Então, todas as pessoas que, de certa forma, tem uma ligação com algo maior, com o próprio Deus, né? E aí, quando a gente fala Deus, essa palavra, ela dentro das religiões, ela tem conotações diferentes, né? Significados diferentes, nomes diferentes, mas a religião é a plataforma a qual as pessoas, de certa forma, se encontram e, através das ideias, dos conhecimentos, né? Elas entram de certa forma em um acordo e em entendimentos e conseguem, né, de certa forma se conectar com o divino. Então esta, na realidade, é a plataforma, né, chamada religião. Dentre as religiões que são que são milhares de religiões, existe dogmas diferentes, existe posturas diferentes, construções diferentes representando cada uma delas, pessoas com viés e ideologias diferentes, né? A interpretação ou a hermenêutica dos livros sagrados, seja ele para a Torá, seja ele o Alcorão, seja a Bíblia. Então são diversas pessoas que pensam, que estudam, as pessoas eruditas, que de certa forma vai filtrar toda essa compreensão em relação ao Deus Criador. E aqui, quando a gente fala de religião, a religião ela perpassa, né, a própria palavra, mas ela alcança de uma forma macro também a economia, também a cultura, a arquitetura, né? Ela é muito mais do que a própria palavra. Então a religião ela está, de certa forma, intrínseca na vida do ser humano. E hoje aqui na unidade 3, na realidade nós vamos estudar, e aqui na unidade 3 vai falar sobre as grandes religiões do Oriente, né? Então não são as religiões predominantemente ocidentais, né? Que faz parte do Brasil e que toda a América do Sul, mas das religiões orientais. E aqui vai trazer, na realidade, um breve comentário, né? O próprio escritor traz
um contexto bem resumido, né, em relação a essas religiões, até porque são religiões que estão no extremo oriente, como ele mesmo coloca aqui. E ele vai trazer aqui, por exemplo, no início, dizendo assim: as religiões do leste asiático são fundamentais para o desenvolvimento político, social e educacional de seus países e povos. Hoje, as crenças religiosas continuam moldando as decisões e prática das pessoas. O budismo na Tailândia, o islamismo na Malásia e muitos outros, incluindo um número crescente de cristãos em toda a região. Para muitos, nessas sociedades coletivas, a religião de uma pessoa é determinada pela cultura e reforçada por meios do legado familiar. Novas crenças se prestam ao sincretismo à medida que as pessoas buscam um senso de realização enquanto permanecem leais às suas expectativas. Então, é importante a gente também lembrar que nós vivemos uma época de um sincretismo religioso acentuado. E o que seria, de forma bem singela, um sincretismo religioso? Seria a união de várias religiões, de dogmas bem diferentes, muitas das vezes andando juntos, andando de forma literalmente de mãos dadas, né? Então esse sincretismo religioso é pessoas de religiões diferentes, de certa forma, se adequando às adaptações para implantar dentro da sua religião algo que é de outra religião. E que elas possam, de certa forma, não baterem de frente, mas achar pontos de apoio, pontos de equidades e seguirem junto. É quase que um ecumenismo, né? Ou seja, a reunião de todas as religiões em uma só, e isso a gente sabe que há uma grande previsão, até escatológica, que futuramente o ecumenismo será uma realidade, onde uma religião dominará todo o universo, né? Pelo menos é a pretensão que muitos têm em relação a isso, né? E aqui ele traz aqui, por exemplo, essas religiões do Extremo Oriente, a mais antiga de todas é o animismo, né? Ele escreve aqui, pode ser encontrada em muitas regiões tribais ou primitivas. As religiões primitivas são aquelas que são antigas, existentes antes do advento da religião mundial, como o cristianismo, o budismo e o hinduísmo. Então, essa forma aqui, o animismo, é, de certa forma, uma forma de cultuar Deus, o Deus, algo que eles acreditavam, né? Mas que chegou antes das religiões oficiais, as grandes religiões. Então, aqui deixa esse registro em relação ao animismo, né? E aí depois ele vai trazer outra religião também que foi muito conhecida, muito divulgada, né? Que é o confucionismo. Vem de Confúcio, né? Isso aí datada do século VI a.C., né? O filósofo chinês Confúcio. E aqui ele vai trazer também toda a importância do confucionismo para aquela época, né? Hoje não tão divulgada, praticamente extinta, mas aqui foi uma forma de pensar, uma forma de cultuar muito relevante para aquela época, né? De preferência, aqui está dizendo, né, e isso que é importante, na China, né? Aqui está dizendo aqui China, Coreia, Japão, Vietnã, tudo de certa forma passou um período por essa forma de pensar, essa forma de cultuar. Então fica registrado aqui também o confucionismo, né? Que é os ensinamentos a partir do filósofo chinês Confúcio, de 551 a 479 a.C., né? E aqui ele vai trazer algumas peculiaridades, né? Dessa religião, dessa forma de cultuar, que é importante a gente dar uma olhada, até para você ter uma noção do que é isso, né? E aqui depois ele vem também trazendo uma outra forma de culto, que também anda paralelo com o confucionismo, que é o taoísmo, né? Culturalmente alinhado com o confucionismo. Uma religião que é, ao mesmo tempo, um sistema filosófico que defende
a unidade com o fluxo natural do universo. Seus adeptos tentam se alinhar com o Tao, ou, em outras palavras, em português, né, o caminho. O taoísmo, como o confucionismo, remonta à China e até regiões do mundo, embora se destaque mais na China, Singapura e Taiwan. Então, aqui também vem o taoísmo, né, que é essa religião, que é essa forma de pensar, de cultuar, que mais se concentrou na China, em Singapura e Taiwan, até os dias de hoje. Também é importante a gente dar uma olhada para a gente ter pelo menos uma visão mais ou menos de religiões diferentes, né? Porque nós temos as maiores, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e praticamente a gente, quando se fala de religião, a gente pensa que existe, praticamente está concentrado nessas três, mas na realidade existe dezenas delas, né? Por exemplo, aqui ele vai trazer também o shintoísmo, né? No Japão, o shintoísmo surgiu aproximadamente há 1000 anos antes de Cristo. Veja a quantidade, o tempo. 1000 anos antes de Cristo já surgiu essa forma de pensar e de cultuar. O shintoísmo é uma mistura de religião antiga e ritos religiosos que foram seguidos no Japão desde muito cedo. A tradução literal para shintoísmo significa o caminho de Kami, ou o caminho de Deus. Perceba que tanto na outra religião que a gente falou atrás, né, o taoísmo, todos significa o caminho, né? Veja bem que essa palavra, o caminho, é a mesma palavra que Jesus se refere a ele mesmo. Eu sou o caminho. Veja bem que nós estamos falando de religiões orientais e bem diferentes, mas que, querendo ou não, eles acreditam, né, no encontro do caminho. Afinal de contas, o mundo inteiro procura um caminho, né? O mundo inteiro procura por onde andar, por onde seguir, caminhos que levem a Deus. Existe uma frase, né, que é muito comum em todo mundo, todo mundo diz isso, é que todos os caminhos levam a Deus, né? São frases que pessoas religiosas de algumas denominações elas dizem, mas na realidade é uma falácia, né? Porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus vem para pôr um ponto final nessa forma de pensar errada, né? Nessa forma errônea, digamos assim, de informar outras pessoas. Porque quando você informa que todos os caminhos levam a Deus, você está prestando uma desinformação, você está prestando um desserviço, na realidade, a pessoas que estão procurando um caminho, procurando uma forma de seguir para o lugar correto. E aí, quando você diz, então você abre N possibilidades, né? Mas Jesus vem para um ponto final nesse dito popular, digamos assim, né, que é falacioso, e ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perceba que Jesus diz, está escrito na palavra de Deus, eu sou o caminho. A palavra caminho está precedida de um artigo definido, masculino, o. Então, Jesus não é um caminho ou uma opção. Jesus é único. Não há um outro caminho, né? A palavra de Deus vai dizer que só há um intermediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. É Jesus que faz a ponte. É Jesus que faz a conexão. As religiões e a religião, o papel fundamental dela é apresentar este Cristo. É apresentar a figura de Jesus como o centro dessa conexão, uma vez perdida através do pecado. Paulo escreve aos Romanos dizendo: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E para que houvesse essa conexão, essa nova conexão, Jesus vem ao mundo em forma de humano, morre em uma cruz para pagar
a conta que nós não conseguíamos para reconectar de novo a criatura com o Criador. Esta é a realidade. Por isso que a gente precisa de ter muito cuidado com a religião, porque existe religiões e religiões. Religiões que são fundamentadas em filosofias humanas, em conceitos humanos, em sabedorias humanas, né? São as consideradas aireses, né? Do grego heresia. Heresia aponta para doutrinas erradas, doutrinas falsas. E dentro da religião existe a verdadeira religião, que é baseada sobre a palavra, né, verdadeira, a palavra de Deus. Ela tem os seus pilares na Bíblia. Existe as que surgem através dela, que são chamadas de seitas ou sectas, separações, facções. São denominações que surgem dentro de uma religião, assim como o cristianismo, o judaísmo e também o islamismo, mas são pessoas que chega um momento que elas não concordam com as bases dessa religião, com a gênesis dessa religião, e ela traz uma interpretação diferente. E ela acaba saindo, deslocando dessa fonte verdadeira. E aí é conhecido como seitas, né? E aqui, inclusive, no capítulo, na unidade 4 e 5, a gente vai ver muito falando sobre seitas, né? E aí vale a pena a gente dar uma estudada, por exemplo, nessa questão. Aqui, depois no capítulo 2, ele vai trazer aqui as religiões da Índia, né? Aí ele vai fazer aqui também um sobrevoo, né? Um voo panorâmico, digamos assim, numa linguagem mais coloquial, que também as religiões da Índia, que por dizer assim, uma das religiões que tem mais adeptos, né, devido à quantidade, devido à sua imensa população. E aí ele vai trazendo aqui também alguns ensinamentos em relação às religiões da Índia, né? Ele vai colocar aqui em negrito aqui algo importante, dizendo assim: para compreender melhor a Índia e seus habitantes, precisamos conhecer melhor 4 fatos sobre a religiosidade nesse país. Primeiro fato: a enorme população da Índia inclui não apenas a vasta maioria dos hindus do mundo, mas também o segundo maior grupo de muçulmano em um único país, atrás apenas da Indonésia. Aqui ele está ressaltando a quantidade, né, o número populacional da Índia, né? E aqui ele vai dizer algo interessante. Estudos estatísticos indicam que em 2050, ou seja, logo ali, né, a população muçulmana da Índia ultrapassará a marca de 300 milhões de seguidores, tornando-se a maior população muçulmana do mundo. Ainda assim, projeta-se que os muçulmanos indianos continuem sendo uma minoria em seu país, representando cerca de 18% da população total do país em meados do século, enquanto os hindus continuarão sendo a maioria, em torno de 77%. Olha aí a relevância desse povo. A Índia é uma democracia religiosamente pluralista e multiétnica, né? Pluralista porque existe vários deuses, existe várias religiões, né? E com várias etnias, vários clãs, várias nações, digamos assim, né? Povos de outras nações, mas que estão ali dentro de outras etnias, né? Aqui ele vai dizer o seguinte: embora existam proteções legais para grupos religiosos e minoria, os indianos ainda experimentam elevados níveis de restrições governamentais à religião. 6 estados indianos ainda hoje proíbem que as pessoas mudem de religião. Não é incomum nesses estados a prisão de muçulmanos e cristãos acusados de proselitismo, ou seja, existe ainda estados e cidades
na Índia, que a religião é aquela a qual o imperador ele coloca como a religião que deve ser seguida. As pessoas não têm essa liberdade de escolher ou de sair de uma igreja ou de uma denominação ou de uma religião passar para outra. Ela pode ser perseguida e até morta, né? Aqui vai dizer também: a Índia também experimenta níveis muito altos de hostilidades sociais relacionadas à religião nas últimas décadas. Veja bem que a Índia há uma perseguição religiosa ferrenha, né? Então, pessoas que não cultuam as suas religiões de origem, elas são perseguidas e mortas, e várias atrocidades acontecem ali. Aqui no capítulo 3, vai falar sobre budismo, né? Budismo. Então, o budismo, embora o budismo tenha originado na Índia, e sobre esse aspecto possa ser considerado uma religião indiana, pouco resta do budismo na Índia de hoje. Ele é mais difundido no Sri Lanka, né, no Sri Lanka e no sudoeste da Ásia. Entretanto, o budismo também tem uma longa e importante história na China, na Coreia e no Japão. Excluindo a China, estima-se que 200 milhões de pessoas professam a fé budista. A origem do budismo é atribuída a Siddhartha Gautama, 560 a 480, que viveu no norte da Índia, né? A gente fala muito do budismo, vem muita palavra chamada Buda, né? Buda. Então, também vale a pena a gente estudar para ter dentro do nosso conhecimento noções básicas, né, sobre essas religiões que são muito importantes, muito relevantes também para a humanidade, né? Nós estamos falando de religiões que alcançam milhões de pessoas. Então ela também tem a sua relevância dentro da religião, né? E aqui a gente precisa de entender também essa questão. Passando aqui à frente, né, ele vai dizer assim: o budismo reconhece 3 joias, ou seja, 3 bens que mantêm seu valor ao longo do tempo, ou seja, as 3 coisas mais preciosas para os seguidores, né, do budismo. Primeiro é o próprio Buda, né, seu fundador, Dharma, ou seja, a doutrina budista, e Sangha, ou seja, a comunidade de monges budistas. Dharma também significa realidade com R maiúsculo, ou verdade com V maiúsculo. Dharma, como realidade, é a maneira como as coisas realmente são, em contraste com as maneiras pelas quais percebemos o mundo de acordo com as nossas próprias ilusões. É uma realidade que precisamos despertar, assim como o Buda. O desperto. Então, o Buda é considerado como aquele que é o desperto, aquele que é digamos, o principal, né? Aquele que acordou, aquele que está à frente. Então, também aqui, na realidade, nós temos essa pauta que é importante a gente, na realidade, olhar e a gente perceber as diferenças, né? A gente vive dentro de um país que é totalmente cristão, que é o Brasil, mas existe outras religiões que são fortíssimas, né? Que são realmente faz a diferença e que muitos andam por ela. Por isso, nós como cristãos que somos, a gente precisa de divulgar mais o Evangelho, né? Porque há muitas pessoas andando em caminhos que não são os caminhos do Senhor, né? A própria Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece reto, mas o final é morte, né? Mas como é que eles vão encontrar o verdadeiro caminho se, como Jesus disse, serão os meus discípulos ou as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, se a gente não divulga, se a gente não fala de Cristo, se a gente não apresenta o caminho para essas pessoas que estão em um verdadeiro trevo, em uma verdadeira encruzilhada, né? E muitos deles não têm alternativa, não têm saída, porque são pressionados pelo sistema, pelo seu país, pelo seu império, e elas, de certa forma, elas não têm como seguir um outro caminho a não ser aquele estabelecido ali
pelo seu país. Por isso que os missionários têm um papel muito importante, né, que existem homens e mulheres de Deus, né, com esse desejo de levar a palavra de Deus, que são, de certa forma, jogados na fornalha, nas covas dos leões, por causa do Evangelho. Esses irmãos, na realidade, são pessoas que vivem de fato e na pele o que Paulo escreve, né? Carrego em meu corpo as marcas do Evangelho. Porque às vezes nós estamos falando aqui das religiões orientais e muitas das pessoas não imaginam nem como ser um cristão nesses países. Muitas das vezes nós olhamos no Brasil, por exemplo, que tem toda a liberdade de pregar, de cantar nas praças, nos hospitais, em qualquer lugar, apesar de estar vindo um tempo agora, por exemplo, nós já estamos começando a ver perseguições religiosas no Brasil, agora nessa reta final, né, desse governo que aí está, que é um governo comunista, um governo com um viés ideológico esquerdista, né, com essa cultura woke, né, que é a cultura das minorias, e então o governo está muito alinhado, né, com essa configuração de sistema esquerda, né, das ditaduras que existem por aí. Então o governo que aí está, ele faz muito acenos para esses países que são países realmente que perseguem a igreja. E a igreja do Brasil está começando agora nesse ano, já vem de um tempo, mas esse ano 2026 eu já inclusive estava olhando em alguns sites, e agora mesmo, nesse mês de julho, por exemplo, aqui de 2026, Igreja Assembleia de Deus, que foi fechada, lacrada, por exemplo, no Nordeste, porque o barulho estava alto. Você vê, são pastores que eu também nesse mês, por exemplo, eu vi, por exemplo, uma reportagem da polícia entrou, inclusive nessa igreja mesmo, né, dentro do culto, com o pastor pregando, e prendeu o pastor, porque estava fazendo muito barulho. Veja bem que já não estamos numa época de total liberdade. Nós estamos vivendo, na realidade, um período de exceção, um período de perseguição tanto política quanto religiosa. O Brasil já não está mais naquela fase da liberdade religiosa. Hoje, cada dia, a gente percebe, principalmente com essa política desse ano, né, a questão nós falamos aqui sobre os evangélicos, a importância dos evangélicos na questão da influência dentro da política. E então, hoje, os evangélicos, por exemplo, eu disse, acho que na primeira aula, que há uma previsão para nós estamos em 2026, até 2035, 2040, que 40 a 50% da população brasileira vão ser chamada ou vão ser reconhecidas como evangélicos. Então, entenda que os evangélicos eles estão crescendo, os cristãos estão crescendo de forma exponencial. E aí, essa visão dos evangélicos, ela tem também uma importância na transformação da forma das pessoas pensarem. E aí vem essa perseguição, principalmente para partidos de esquerda que não acreditam em Deus, partidos comunistas que não acreditam em Deus, e vê, por exemplo, os evangélicos, as igrejas cristãs de uma forma geral, como um empecilho, como uma muralha no meio do caminho. E daí começam as perseguições que nós já estamos sentindo já. E com certeza, eu tenho certeza absoluta que vai piorar muito, 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 muito. As igrejas evangélicas do Brasil não foram perseguidas, elas estão começando a ser perseguidas. Mas com certeza nós veremos pastores presos, nós veremos perseguição na igrejas fechadas, multadas. Todo tipo de perseguição que você pensar acontecerá no Brasil nos próximos anos. Isso aqui é uma realidade. Já tramitam, né, processos, né, e leis complementares dentro do Congresso já para proibir, inclusive, muitas falas ou muitas formas de interpretar a Bíblia com palavras e contextos originais que eles entendem que são homofóbicos, racistas. E uma das coisas, por exemplo, que já está dando prisão é que hoje, se você falar algo, por exemplo, da Bíblia, uma interpretação, uma exegese da Bíblia, muitos entenderão que é uma forma de racismo. E isso hoje dá cadeia. Nós estamos vivendo esse período. Então, por isso que a gente precisa de estudar, a gente precisa de aprender, para a gente não subir no púlpito, por exemplo, também com palavras
falar sem ter noção do que está falando. A gente, principalmente quem usa do microfone para pregar, para falar, tem que conhecer, tem que saber, porque senão nós vivemos numa época digital, onde tudo é gravado, e nós vivemos numa época de cortes, né? E as pessoas entram numa igreja para ouvir, ou apenas um lobo infiltrado em meio às ovelhas, para de repente fazer cortes e jogar na mídia, e os pastores serem perseguidos, a igreja ser perseguida. Então precisamos de ter muito cuidado. Por exemplo, agora para essa eleição, por exemplo, tem uma lei aí que já está em vigor, que pastores, né, serão penalizados e processados por fazer uso do púlpito como um palanque, levar político e, de certa forma, apresentar ou fazer campanha política nos púlpitos da igreja. Que eu, particularmente, de certa forma, apoio e acho certo. Igrejas fazer da igreja, do seu púlpito, um palanque para colocar políticos corruptos, políticos que não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja não precisa de política. A igreja não precisa de política, a igreja precisa de pregar o evangelho. A igreja depende de Cristo. Mas hoje, por exemplo, já é lei. E o que estou dizendo aqui para vocês é coisas agora do ano 2026. Então, o TRE, né, ou TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já está de olho nos pastores, nas convenções que estão, de certa forma, fazendo campanha política antecipada. Serão punidos. Verdadeiramente serão punidos, entendeu? É claro que a igreja ela tem o dever e o direito de optar, de votar, de eleger seus candidatos, de ingressar na política, mas não fazer da igreja o palanque, não fazer da igreja um lugar de negociatas, que é o que hoje mais nós vemos hoje, por exemplo, no Brasil, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas de uma forma geral, negociatas, conflito de interesse, o toma lá da cá. E a gente precisa de entender isso, porque a perseguição começa. E a igreja, principalmente as igrejas evangélicas, sofrerão bastante nesses anos que virão aí. Principalmente se predominar o governo que estamos. Se porventura o governo que está avançar por mais alguns anos, a igreja será perseguida ferrenhamente. E isso é muito perigoso. E a gente precisa estar atento para isso, né? Nós precisamos de estar muito atento a isso. Aqui, por exemplo, ele vai trazer aqui sobre o hinduísmo, né? O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. É um rico mosaico de uma ampla gama de ideias, práticas e comunidades religiosas nativas do sul da Ásia, que evoluiu ao longo de mais de 3 milênios, entrelaçando fios e muita cultura e o culto do divino de diversas formas. Então, é uma forma de politeísmo, né? O hinduísmo. Então, o hinduísmo também é algo que a gente precisa de estudar para saber, para a gente ter pelo menos uma noção do que é realmente isso. E aqui a última, né? O nome estranho, né? Aqui é o sikhismo. O sikhismo, a palavra sikh, da qual deriva o nome dessa religião na língua de Punjabi, significa discípulo. Então, sikhismo significa discípulo. Sikhs são os discípulos de Deus que seguem os escritos e os ensinamentos dos 10 gurus Sikh. Segundo seus seguidores, a sabedoria desse ensinamento pode ser considerado prática e universal, pois é destinada a toda a humanidade. Então, é quase que uma religião filosófica, né? Então, mas não deixa de ser uma religião e não deixa de ter a sua importância, né? Com certeza vale a pena a gente estudar e a gente conhecer um pouco mais sobre ela, né? Uma das coisas aqui que ela acredita é que existe apenas um Deus, ele é o criador, sustentador e destruidor. Veja bem que, mesmo sendo diferente, mas tem essa forma, essa visão de um Deus, né? Deus não pode assumir forma humana, né? Aqui já bate de frente com Jesus, né? Que assume forma humana. O objetivo da vida humana é quebrar o ciclo de nascimentos e mortes e fundir-se com Deus. Isso pode ser realizado, segundo
os ensinamentos, né, do Shintoísmo, meditando, né, e realizando atos de serviço e caridade, quase que uma forma de pensar como os espíritas, né? A questão das obras aqui é muito importante, a caridade, o amor é muito importante para eles, né? A meditação deve ser praticada diariamente. A meditação para eles é como se fosse a oração para os cristãos, né? E rejeição de todas as obras de rituais cegos, como jejum, vegetarianismo religioso, peregrinação, superstição e yoga, bem como qualquer forma de idolatria. Também aí tem suas formas que muitos pontos até convergem com o do cristianismo, né? Mas está aqui. E, por fim, fazendo aqui só um pequeno apanhado aqui da unidade 5 desse livro, né? Unidade 5, que é Religiões do Brasil em Detalhes. Isso aqui é importante, né? Fazer aqui apenas um adendo em relação a isso, que aí vem primeira a Igreja Católica no Brasil, né? E a Igreja Católica, a gente conhece a sua história, né? Desde os primeiros séculos, né, da era cristã, e aí a gente sabe também que a Igreja Católica ela é fortíssima no mundo inteiro, né? Tendo como sua base, a sua basílica, a sua sede mundial, Roma, e tendo como seu principal representante o Papa, né? Então a Igreja Católica também é muito expressiva, muito forte, né? É uma igreja cristã e que tem as suas interpretações, digamos assim, dentro de uma visão mais de tradição, né? Então a Igreja Católica ela como eu diria para você, uma das mais antigas religiões também e fortíssima. No Brasil, por exemplo, ela é muito forte, né? E isso é interessante. Então nós temos também que estudar e aprender sobre os nossos irmãos católicos, né? Que também são adeptos, né, da palavra de Deus e tem as coisas também que a gente diverge como evangélicos, né, mas também tem muitas coisas boas, né, muitas coisas ótimas dentro do catolicismo também. E depois vai trazer aqui três tipos, né, de igreja. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é considerada a maior, né, e a mais antiga no ramo de igrejas católicas do Brasil. E depois vem a Igreja Ortodoxa, né, que a igreja surgiu em 1054, quando houve uma divisão naquela época da igreja. Foi o primeiro cisma da Igreja Católica, né, no século XI. Devido a muitas coisas que aconteciam na Idade Média, e aí houve essa ruptura. E depois, já em 1960, já aqui no século XX, nós tivemos aí o movimento carismático, né? O movimento carismático é quase que uma contra-reforma, né? Uma forma da igreja estava perdendo muitos fiéis para a igreja evangélica. Inclusive hoje, por exemplo, no 2026, hoje a igreja que mais cresce são os evangélicos. É um fenômeno, né, que hoje a Igreja Católica ela perde, né, membros para a Igreja Evangélica. A Igreja Evangélica e os evangélicos em si serão maioria daqui 10, 15 anos serão maioria, ultrapassará e muito a Igreja Católica, né, aos católicos. É um fenômeno, né, na realidade. Depois nós temos aqui as igrejas, né, protestantes, suas vertentes. E a igreja protestante, quando a gente fala das igrejas protestantes, nós vamos lembrar e vamos voltar, né, lá só como base mesmo, né, nós vamos voltar começando lá de Martinho Lutero, né, no século XVI, que protestava contra os abusos da igreja católica, daí a palavra protestante, né. E então vem dali, começa lá, por exemplo, com Martinho Lutero, Calvino, você vai ver Henrique VIII, você vai ver ali muitas figuras que aparecem, né, nesse cenário. E aí, depois da ruptura que houve da igreja, na Igreja Católica, esse cisma causado pelas 95 teses de Lutero, e aí então abre um leque, né, para muitos pregadores, muitas pessoas exporem as suas ideias e trazer suas visões enquanto religião. Então a igreja, na época de Lutero, que é considerado como as igrejas históricas, né, que são na realidade aquelas igrejas do século XVI, 17, 18, 19, por aí, e depois delas vem as igrejas pentecostais, né, que um estudo interessante, esse estudo, é que
essas igrejas vêm como onda, né? A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, né, essa primeira onda, na realidade, que foi essa ruptura com a Igreja Católica, surgindo aí as igrejas que a gente chama de igrejas tradicionais, né, ou igrejas reformadas. Depois nós temos também as igrejas pentecostais. E quando você fala de igreja pentecostal, você vai lembrar, por exemplo, da Rua Azusa, né, e você vai lembrar dos grandes avivalistas, né? Nós temos, por exemplo, aí dos séculos 17, 18, 19, 20, nós temos aí, por exemplo, Evan Robert, por exemplo, nós temos Jonathan Edwards, nós temos John Wesley, nós temos também, por exemplo, outro que é muito, muito forte, além do John Wesley, nós temos, por exemplo, esqueço o nome dele aqui agora, mas também muito forte. São avivalistas realmente de peso, que fizeram a diferença, né? Nós temos grandes pessoas. Então, na Rua Azusa, por exemplo, né, que foi, assim, digamos que a base para lançar missionários por todo o mundo. Então, a Rua Azusa, quando nós falamos de pentecostalismo, e o pentecostalismo ele tem sua origem no início do século XX, né, com a Rua Azusa, inclusive, e aí vem, por exemplo, para o Brasil, influenciados até pela própria Rua Azusa, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, né, que vêm, são suecos e que vêm para o Pará, e aí em 1910 chegam, em 1911 começa a Igrejas Assembleia de Deus, e aí toda uma história baseada nessa questão do pentecostalismo, né? E depois do pentecostalismo vem uma outra onda, né, chamada de neopentecostal, que já é uma onda, por exemplo, que vem com influências americanas, né, influências de pensadores e pregadores americanos, já trazendo consigo uma nova forma de ver o evangelho. Neo vem de novo, novo Pentecoste, ou uma nova forma de ver o Pentecoste, ou uma nova forma de difundir o pentecostalismo, né? E aí nós temos várias pessoas que trouxeram, né, essa nova visão para o Brasil. Inclusive a Igreja Quadrangular foi a primeira que trouxe, depois veio a Universal, do Reino de Deus, depois nós tivemos aí Bola de Neve, nós tivemos aí Sara Nossa Terra. Então são muitas igrejas com essa visão neopentecostal. Mas hoje, por exemplo, nós já estamos vivendo uma quarta onda dentro dessas chamadas ondas, que é a pós-neopentecostal. A pós-neopentecostal, perceba, é uma visão das igrejas, já nós conhecemos hoje como as igrejas church, né, as igrejas pretas, e que ela já vem com uma forma diferente, já desconectando praticamente desse pentecostalismo, já deixando para trás essa forma de pensar, a questão do batismo com o Espírito Santo, da relevância de falar língua estranha. É quase que algo que surge, né, totalmente independente. Você vai perceber as igrejas que são independentes, que seus fundadores são os próprios CEOs, digamos assim, da igreja, porque nessas igrejas pós-neopentecostal, literalmente a figura do pastor, o nome de pastor, ele está sendo diluído, ele está sendo apagado. Implantou-se muito a ideia do líder, e quando você trata de líder, o próximo ou o líder mais alto é o CEO da igreja. Traz consigo também uma visão de empreendedorismo, né? O sucesso a qualquer custo, que você precisa de alcançar os melhores lugares, o melhor de Deus ainda está por vir, a prosperidade. Então essa visão do pós-neopentecostal, que hoje inclusive as igrejas tradicionais estão embarcando nela, porque a igreja tradicional ela tem perdido membros demais. Ela é como se ela estivesse ficando fora do tempo, inadequada, né? E ela percebe que ela está perdendo no seu hall de membro, ela percebe uma evasão, né? Um êxodo das suas igrejas, e ela começa então a copiar aquilo que está dando certo, que é o chamado o pragmatismo, né? Que é fazer aquilo que está dando certo, mesmo que não seja certo. Então a igreja tradicional, evangélica, ela tem perdido a sua identidade,
porque ela tem implantado dentro da sua igreja, dentro da sua cultura, digamos assim, pentecostal, alguns adendos que têm, de certa forma, como é que eu diria para você, deformado, tem a sua característica, ela tem sido abalada. Né? As pessoas eram muito conhecidas como assembleanos, batia o olho, sabia que era um assembleano, sabia que era um adventista, sabia. E hoje há uma mistura que muitas das vezes você olha para um e para outro, você não identifica mais quem é quem. Mas isso não é o grande problema. A roupa, a vestimenta, o templo, não é problema. O problema é a forma de pensar. Né? Tem se relativizado muito o evangelho, as pregações têm sido pregações que parecem mais discursos, né? Retóricas, na realidade estão substituindo os pastores por, palestrantes, né? Coaching. Então, na realidade, há essa diferença e isso é grave para a igreja. A igreja está entrando nessa transição perigosa. E a gente percebe hoje o quanto de igreja tem, né? Pulverizou cada um, que aí a gente chama de relativismo, né? Cada um segundo a sua verdade. Eu acredito nisso, mas isso não acredito, vou abrir minha igreja. Eu acredito nisso, mas... E a própria base tem se corrompido, as bases, né? As igrejas mães, elas têm se rendido também à tecnologia, rendido às ideologias, e isso, na realidade, reverbera para as pontas, né? Que as igrejas menores estão debaixo de um guarda-chuva maior, mas quando esse guarda-chuva ele é abalado, quando ele é influenciado, quando ele já não influencia mais, embaixo também acontece a mesma coisa. Por quê? A palavra de Deus vai dizer: o povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus vai dizer: errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder que há nela. E Jesus ainda dá outro direcionamento: examina as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E tem muitas pessoas que não examinam mais a Escritura. Elas correm atrás dos seus gurus, dos seus mentores, dos seus coaches, dos seus líderes, dos seus CEOs de igreja. E CEOs de igreja. Parece até brincadeira, mas é uma realidade. Então, é muito importante a gente conhecer isso. E aqui ele vai trazer, por exemplo, uma das... que, ao meu ver, é bem complicado, né? Essa forma de pensar, testemunhas de Jeová, que ele vai mostrar essas denominações, e a testemunha de Jeová é que se diferencia enquanto denominações de todas as outras. É uma denominação que tem os seus fundamentos e que se divergem muito de todas as outras denominações. Ela é exclusivista, ela tem a sua própria Bíblia com a sua própria interpretação, e ela acredita de forma radical que aqueles que não são testemunhas de Jeová perecerão. Então é ela que se coloca aqui como a única porta para a salvação, o testemunho de Jeová. E vale a pena estudar sobre os testemunhos de Jeová, que são, aparentemente, nós vemos eles aos domingos de preferência, nas portas, batendo em grupos de pessoas, levando aquilo que eles acreditam ser verdade, mas na realidade é uma heresia sem tamanho. Primeira coisa que são testemunhas de Jeová, mas são anticristãs, porque não acreditam e não creem em Jesus como Filho de Deus. Não acreditam na Trindade. Então, na realidade, não são cristãs, são anticristãs. Né? E tantas outras coisas que aqui elas trazem que, para a questão espiritual, para a questão de reino, de salvação, é uma desinformação total, é pregar algo contra o próprio evangelho. Então, a meu ver, é uma religião, seita, muito perigosa para as pessoas. Muitas pessoas caem nela, uma vez entrando dentro dessa seita, as pessoas não conseguem sair mais. E é muito perigoso. Bom, por isso nós temos que ser, nesse caso aqui, apologeta, conhecedores do evangelho para refutar, né, para contestar contra essas heresias, verdadeiramente heresia. Testemunho de Jeová, para mim, é, de certa forma, a mais nociva no sentido de condução, de salvação, de interpretação bíblica. Porque a própria Bíblia, ela é diferente. Ela não, se você for num centro espírita, você vai encontrar a Bíblia Sagrada. Se você for numa batista, numa presbiteriana, numa católica, você vai encontrar a Bíblia Sagrada. Seja para concordar ou para discordar, mas a Bíblia Sagrada, a Testemunho de Jeová, ela tem uma própria interpretação. Né? E aí vem aqui a Igreja de Cristo,
né, dos últimos dias, que é os Mormons, né, uma igreja que a gente vê e muitas das vezes a gente consegue identificar por eles usar um uniforme, andar de 2 em 2, assim como os 70, mas também a gente precisa de estudar para a gente compreender melhor qual é a sua visão, né? Só trazendo aqui a título de curiosidade, porque não temos tempo para estudar sobre elas. Depois nós temos aqui também o Espiritismo e religiões afro, né? O Espiritismo é uma religião que surgiu na França e foi assim chamada por seu fundador pela primeira vez em 1857. Essa religião encontrou um campo fértil na sociedade brasileira do século XIX, como uma religião mediúnica e um discurso científico identificado com os escritos do educador francês Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec aqui foi esse precursor, digamos assim, do espiritismo, né? Allan Kardec dentro do espiritismo, conhecido como aquele que escreveu segundo os evangelhos, os 4 evangelhos, a chamada linha branca. E aí tem tantas as coisas que você precisa de estudar, mas nós não temos tempo. Então, fica só o registro aqui do espiritismo e as religiões afro, né? E também nós temos aqui, depois do espiritismo, e aí o espiritismo também tem dentre eles as suas ramificações de pensamento. Então fica aqui o registro dessas religiões. E aqui nós vamos findar, né, a leitura deste livro, que é muito importante e que você precisa de tirar um tempo, ler, você precisa de buscar informações extras, né, para você compreender melhor, né? Mas fechando aqui dizendo que a religião ela é fundamental, ela é perigosa, mas ela é precisa, né? A religião é algo que favorece, mas também é algo que extorque, que prejudica. A religião é algo que está aberto a muitos pensamentos. Ela digamos, sem fronteiras, né? Então, os aventureiros, os oportunistas, as pessoas tanto de bem quanto de mal, elas estão dentro dessa pirâmide chamada religião. E ela aceita tudo. E por isso que a gente precisa de conhecer a palavra de Deus, para que a gente não seja envolvido nesse sistema religioso, que o próprio nome de sistema é um sistema que é muito forte, é um sistema muito poderoso, e quem fala a verdade, quem pratica a verdade, é perseguido pelo próprio sistema. Então hoje a gente precisa de conhecer a palavra de Deus como cristãos que somos, como evangélicos então mais ainda, buscar a Deus e fazer conforme o Senhor diz, né? Aprender a palavra dele para que possa pregar também a palavra dele, né? E ser testemunha do Senhor em todo lugar que a gente estiver. Nós não podemos ser só crentes dentro da igreja. Aí sim, se você é um crente só dentro da igreja, você se torna um religioso. Um religioso dentro dessa perspectiva mesmo de alguém que está dentro do sistema, de alguém que é apenas um número, de alguém que está apenas envolvido por algo maior e que ele não entendeu ainda o que é ser um cristão. Então, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ser verdadeiros cristãos, que possamos ser verdadeiros discípulos. E com detalhe, discípulos apologetas, defensores do Evangelho. Assim como foi Paulo, assim como foi todos os apóstolos. Deu a vida morrendo para defender a verdade, né? A verdade prevalece. E a verdade quem é? É o próprio Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo livro.